a mais uma atividade. Essa atividade também encontra-se no caderno do aluno, o primeiro caderno que foi entregue para vocês. Bem, para resolver essa atividade, eu recomendo que vocês tenham em mãos, né, ou em vista, né, essa tabela trigonométrica dos arcos notáveis. Os arcos de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Bem, no item A aqui ele pede o seno de 135. Bom, para fazer o seno de 135, esses exercícios, também é bom vocês fazerem um esboço do ciclo trigonométrico. Então, vamos fazer um esboço aqui. Do ciclo trigonométrico. Bem, então nós temos aqui o eixo X e o eixo Y e o ciclo trigonométrico sempre considerando como unidade 1, né? Raio unitário. Bem, nós vamos primeiro falar sobre o seno de 135 graus. Então, o arco de 135 graus, vocês têm que saber que ele se encontra no segundo quadrante. Tá, eu tenho aqui 135 graus. Bom, para eu encontrar quem é o correspondente a ele no primeiro quadrante, olha, quando o arco está no segundo quadrante, a gente utiliza aquela formulinha assim, né? É 180 graus menos alfa tem que dar o arco que está no segundo quadrante. Quem que é o arco? 135. Então, aqui nós vamos isolar o alfa, né? Então, vai ficar assim, ó, aqui a alfa, eu vou reduzir um pouco essas continhas, vou mais rápido, tá? É o mesmo que 180 menos 135. Então, o alfa vai ser igual a 45 graus. Bom, então, o correspondente a esse ângulo alfa de 135 graus que está no segundo quadrante, lá no primeiro quadrante, o correspondente dele é 45 graus. Bom, como nós encontramos então o correspondente a ele no primeiro quadrante, é só ir lá na tabelinha e olhar quanto é que vale o seno de 45 graus. O seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 135 vai ser igual ao seno de 45. Então, é essa medida aqui. E olhem que o seno no segundo quadrante também é positivo. Então, nós temos que o seno de 135 vai ser, então, a raiz de 2 sobre 2. Bom, o cosseno de 90. Bom, o eixo X é que nós vamos representar o cosseno, né? E o Y nós vamos representar o seno. O cosseno de 90 graus. 90 graus está nessa posição aqui, né? Ó. O arco de 90 graus. Né? Então, aqui é 90 graus. Então, o cosseno de 90 é a projeção desse ponto aqui sobre o eixo X, que vai ser quem? Vai ser o zero. O seno de 180. 180 graus está sobre o eixo dos cosseno. E a projeção dele no eixo do seno também vai ser zero. O seno de 120. 120 graus, ele também está no segundo quadrante, né? Então, está aqui entre o arco
de 90 e de 135 graus. Então, da mesma forma, para a gente encontrar qual que é o correspondente a ele no primeiro quadrante, então nós vamos fazer da mesma formulinha que foi feito no outro lá, ó. 180 menos alfa tem que dar 120 graus. Então, daqui, resolvendo isso aqui, você vai tirar que o alfa vai ser 60 graus. Então, o correspondente dele, de 120 graus, lá no primeiro quadrante, vai ser o arco de 60 graus. Bom, e quanto que vale o seno de 60 graus? O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Depois nós vamos lá para o seno de 300 graus. 300 graus, ele está no quarto quadrante, né? Então, 300 graus está aqui, ó, no quarto quadrante. E quando um arco está no quarto quadrante, para nós determinarmos quem que é o correspondente a ele no primeiro quadrante, a gente faz 360 menos alfa, que tem que dar quanto? 300 graus. Então, daqui nós vamos resolver isso aqui, né? Nós vamos ficar aqui, alfa vai ser 360 menos 300. Então, o alfa vai ser igual a 60 graus. Então, o correspondente de 300 graus lá no primeiro quadrante também vai ser o arco de 60 graus. Então, o seno de 300 vai ser igual ao seno de 60. E quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Só que tem um detalhe. 300 graus está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o seno dele é o quê? É negativo, né? Se vocês viram naquela engenhoquinha lá que eu postei para vocês, você vai ver que o seno no quarto quadrante é negativo. Então, seno de 300 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 210. 210 graus está no terceiro quadrante. Então, aqui nós temos 210 graus. Para determinarmos o correspondente a ele no primeiro quadrante, a gente faz 180 mais alfa. Tem que dar quanto? 210. Então, daqui nós vamos tirar aqui alfa, vai ser 210 menos 180. Então, alfa vai ser igual a 30 graus. Então, quer dizer que o correspondente de 210 lá no primeiro quadrante vai ser o arco de 30 graus. E eu quero o quê? Eu quero o cosseno de 210. Então, o cosseno de 210 vai ser igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que o 210 ele está no terceiro quadrante. E o cosseno no terceiro quadrante ele é negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2.